Igreja, eu tenho ministrado uma série. Quantos creem que Deus é capaz de suprir cada uma das nossas necessidades? Eu tenho ministrado em cima disso. A nossa confiança num Deus que supre as nossas necessidades, cada uma delas. E só Deus pode suprir, ninguém mais pode suprir certas necessidades em nossas vidas. E nós não podemos colocar uma dependência de necessidade em cima de pessoas. Ou nos tornamos escravos, ou ficamos refém de seres humanos, pessoas. E só existe uma pessoa que nós podemos ser escravos, refém, servos, ou que seja, que Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, que é o nosso Deus. E entenda uma coisa, eu quero que você compreenda, Deus, Ele tem um compromisso comigo, com você, com a nossa necessidade, e Ele determina quais são as primordiais, quais são as necessidades primordiais para as nossas vidas. Qual é a necessidade primordial para a sua vida? Normalmente nós tendemos a buscar a necessidade, aquela que está mais latente, aquela que está doendo, aquela que a gente precisa para hoje. Tipo, a necessidade de dor de barriga, já ouviu falar nessa? Necessidade de dor de barriga, é agora, é para já, tem que resolver, ou dá ruim. Mas essa necessidade não é a que Deus precisa suprir primeiramente. As necessidades primordiais são aquelas que são mais importantes para nós. E Deus, como um ser tão sábio, tão poderoso, que criou tudo e todas as coisas, você vai vendo, se você olha na ciência, e você vai observando a criação, como Deus criou o homem, como é o universo, são tantas coisas. Quando o bispo Rodovalho mesmo faz o Ciência e Fé, e você ouve o Ciência e Fé, você fica, como que Deus é tão perfeito, como que Ele cria tudo tão perfeito, como cada milímetro, é uma coisa, é surreal, não tem explicação. E o que eu quero que você entenda neste contexto? Que Deus sabe o que nós realmente precisamos. Nós vamos pelo emocional, nós vamos pela dor, Deus vai pela causa, aquilo que é real nas nossas vidas. E Jesus supria as necessidades do povo, de acordo com o seu chamado e propósito aqui na terra. Jesus não supria a necessidade do povo de acordo com a vontade somente deles. Havia um propósito em cada uma das pessoas que Ele supriu necessidade. E as demandas atendidas por Ele batiam com o seu ministério. Muitos momentos nós buscamos a Deus num contexto que Deus não é propósito de Deus suprir aquela condição nas nossas vidas. Nós buscamos a Deus para que Ele supra algo nas nossas vidas que não vai acontecer. Não é este o propósito de Deus. Nós temos uma certa ignorância no contexto de pôr diante de Deus algo que não é propósito. Uma pessoa me procurou e falou assim: eu estou orando para Deus confirmar se meu casamento é de Deus mesmo. Eu queria que o senhor desse uma palavra para mim. Eu falei: olha, seu casamento é de Deus. Ele: não, mas eu estou orando, eu estou te dando a palavra já resolvi. Esta questão está resolvida. Seu casamento é de Deus. Aí me olhou, ele ficou assim meio atônito, porque ele esperava que eu fosse querer conversar com ele. Aí ele tinha toda uma explicação. Não, mas deixa eu te explicar. Eu falei: não precisa explicar. Existem certos contextos nas nossas vidas que não é a explicação que vai mudar aquilo que já está designado por Deus. Você é casado? Então você já é abençoado e o teu casamento está debaixo da bênção de Deus. E o propósito de Deus é que o seu casamento prospere. A não ser que haja alguns contextos, como diz a Bíblia, a traição, ou o coração esfriar e não tiver perdão, ou a pessoa não buscar a Deus para um segundo vinho, uma segunda alegria, aí realmente não tem contexto. Mas terá as consequências. Mas o ser humano busca, olha a busca da pessoa, ela queria saber se o casamento era de Deus, orando. Que propósito havia nisso? Nenhum, debaixo da palavra de Deus. A verdadeira busca seria: Senhor, me dá um coração novo.
que eu possa olhar para o meu cônjuge com o coração, com olhos apaixonados, que o Senhor coloque novo sentimento no meu coração, que eu possa ter uma nova experiência com o Senhor, porque a palavra de Deus diz para nós, que Ele é quem realiza em nós, o querer e o realizar. Então entenda uma coisa, uma das razões porque Deus veio a este mundo em forma humana, na pessoa de Jesus Cristo, foi para nos mostrar que Deus se preocupa com as nossas necessidades. Ele veio em pessoa, em Jesus Cristo, para mostrar o quanto Ele se preocupa conosco, o quanto Ele quer que a gente seja resgatado na relação, numa necessidade, num suprimento que Ele pode nos dar. Ou Ele poderia continuar como no Velho Testamento, um profeta, 2 profetas, sumos sacerdotes, pessoas, aquelas uma ou outras que eram cheias do Espírito Santo, que Ele permitia, e aquela pessoa comunicava com o povo, e todo o povo, ninguém tinha o Espírito Santo, todos viviam de acordo com a razão, com a lei, e pronto. Mas Ele falou, não, eu não quero que o meu povo viva só debaixo de uma lei, eu quero que o meu povo tenha do poder do Espírito em cima, dentro deles, que o meu Espírito esteja sobre eles. Eu preciso que o meu povo seja forte, fortalecido. Pode ver na Bíblia, em determinados momentos, dá só uma paradinha na fumaça aí, irmão, que eu não estou conseguindo mais nem ver aqui. Já está assim, um novo de glória, já chegou aqui ao extremo. Já chegou que eu não estou vendo mais ninguém. Já estou doidão. Mas vamos lá, voltando. Então, Jesus fala da questão dessa volta, volta lá, Velho Testamento, que Deus, essa relação que Deus quer resgatar nas nossas vidas. Porque Ele sabe que um homem cheio do Espírito Santo, ele é um homem que pode muitas coisas. Vai lendo a Bíblia, como eu falei com você, no Velho Testamento, cada realização dos grandes homens. Samar, que venceu um exército inteiro, Samar sozinho, porque o Senhor foi com ele, o Senhor o encheu do seu Espírito, e ele venceu um exército. Então Deus sabia que se Jesus viesse, morresse numa cruz, a própria pessoa, Ele ia suprir em nós uma necessidade, que nos faria forte o suficiente para vencer na vida, para derrotarmos todos esses pensamentos e vontades erradas que existem dentro de nós. Tornando miúdo, estas mentiras que você tem acreditado até hoje, coloque elas debaixo da vontade de Deus, e saiba que você é mais que vencedor, que você é um vencedor, que você vai vencer, que você vai avançar, que você vai crescer, até porque a relação com Deus não tem a ver com o quanto você constrói, o quanto você realiza, o quanto você faz, mas tem a ver com o quanto você permanece, o quanto você fica firme. Muitas pessoas pensam que a relação com Deus está mais voltada no contexto do quanto eu faço para Deus, do quantas células eu abro, o quanto dízimo eu dou. Isso conta em outro contexto. É importante tanto quanto, mas mais importante do que tudo isso é você permanecer. Os anos se passam e você está ali firme. É aquelas pessoas que eu converso com elas, falam assim: já estou com 30 anos de igreja, 30 anos na igreja, estou velho na igreja já. Eu falo que orgulho de ouvir isso. Algumas pessoas têm vergonha, ao contrário, ficam orgulhosas. Outra fala: eu tenho 40 anos de igreja. Que coisa maravilhosa. Na mesma igreja? Na mesma igreja. Isso é muito bom. Mas eu ouvi aquelas que falam: não, eu passei um tempo na igreja, mas não é assim também não. Hoje eu tenho um Jesus do meu jeito. Deus me ama do mesmo jeito igual a todos. Não ama não. Não ama não. E pior, se Ele vier, você fica. Porque Ele não vai buscar a pessoa, Ele vai vir buscar a igreja. Está na Bíblia. A Bíblia que diz isso, não sou eu. E a Bíblia diz que só prevalece, permanece forte, firme e vence na fé quem está na igreja. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ou é contra o indivíduo? A relação com a igreja. Então, eu quero que você entenda no seu coração que foi para mostrar que ele se preocupa com nossas necessidades, a necessidade do homem, as quais Ele também lidou com todas elas. Jesus lidou com elas. Então, Lucas 4,18, presta atenção, Lucas 4,18, põe lá para mim. Lucas 4,18 e 19.
Lucas 4, 18 e 19. Olha só o que ele diz aqui, preste atenção. Está lá. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quantas coisas aqui, presta atenção. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Olha, ele ungiu para quê? Para evangelizar os pobres. Aí você pensa, pobre é porque são pessoas sem dinheiro. Não, orelha. Pobre quer dizer pessoas que estão pobres de espírito. Qualquer pessoa que não tem Deus, que não tem comunhão com Deus, ela é pobre. Pobreza não tem a ver com dinheiro. Aqui a pobreza, no hebraico, é de espírito. Não tem o espírito, a alma próspera. Não tem o espírito próspero. Não tem Deus na vida dele. Não tem poder do Espírito Santo na vida dele. Aí ele fala, para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, pessoas cativas, escravas, pessoas que estão aprisionadas a sentimentos, pensamentos, mentiras. Agora está um troço aí eu me sinto isso, eu me sinto aquilo. Agora quem define o que você é, aonde você vai chegar, é o seu sentimento. É o seu sentimento que manda em você. É o sentimento que manda na tua vida. Não tenha dúvidas que o fim é muito pior daquelas pessoas que são guiadas pelo sentimento. Jesus diz, quem quer vir após mim, tome a sua cruz, negue para si mesmo e siga-me. Ele fala, olha, meus sentimentos não mandam em mim, eu não sinto que eu sou isso, não sinto que eu posso aquilo, não sinto que eu sou aquilo outro, eu não sinto nada. O que a Bíblia diz é o que eu sou. O que a Bíblia diz é o que você é. Você não é escravo de sentimentos, de mentiras. Por isso que ele diz, eu vim para trazer libertação aos quê? Aos cativos, pessoas que estão presas aqui na mente. Cativo não é aquele que está preso numa cadeia. Lembra de Paulo na cadeia? Estava preso? Não, porque a mente era livre, ele estava livre. Ele diz aqui para nós, 2, 3, restauração de vista aos cegos. Pessoas, qual é o pior cego, igreja? Qual é o pior cego? O pior cego é aquele que o quê? Que não quer ver. Esse é o pior cego. Pega uma pessoa que não quer ver, vai conversar com ela. Ele só vê o que ele quer. Qual o futuro dessa pessoa? Então, se o Espírito Santo não entrar na vida dela, se o poder de Deus não entrar na vida dela e fazer ela enxergar o que ela precisa enxergar, esquece, está fadada à desgraça, ao fracasso. Aí ela tem uma vidazinha mais ou menos medíocre, como nós falamos, mais ou menos é medíocre, mediana, médio. E ela acha que está, nossa, eu arrebentei, porque você sabe de onde é que eu vim? Chegar até aqui eu já estou no sucesso. Pobre, como a Bíblia diz, pobre, sabe de nada, é cego. Ele precisa buscar mais a Deus, mais comunhão, para que Deus liberte os olhos dele, para que ele possa enxergar mais, ir mais longe. O que Deus tem para você é muito maior, mas os olhos humanos limitam. Ele diz para nós aqui, evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Pôr em liberdade. O que é uma pessoa oprimida? É uma pessoa com o espírito derrotado, uma pessoa que desistiu, uma pessoa desacreditada, uma pessoa que não consegue enxergar futuro na vida dela mais. Já estou velho, já estou isso, já estou aquilo. Eu me lembro, eu tinha 24 anos de idade, eu estava na igreja convertido, e eu não acreditava mais que eu poderia fazer uma faculdade. Pensava, já estou velho, pois os amigos que eu tinha já tinham feito faculdade, que todo mundo entrou com 18, 17, 18 anos, alguns no máximo 19, a maioria já tinha formado. Eu pensava, com 24 anos eu estou velho.
Não dou conta. Eu me lembro, não me esqueço nunca, eu fui fazer uma célula. E o estudo da célula era sobre acreditar que você poderia mais. E ali ainda contava que você poderia fazer uma faculdade, por que não? E eu fui dar aquela célula, eu falei, pai do céu, eu acho que vou tirar essa parte aqui, vou rabiscar ela e vou para lá para a próxima. Porque eu era cego, estava cativo, preso, aprisionado a uma mentira. E na minha casa, todo mundo, ninguém era formado, meu pai não acreditava, minha mãe muito menos. Todo mundo tinha que ser empresário na minha casa. Quem fazia faculdade era derrotado. Então eu era cativo aquele contexto da minha família. Faculdade, aqui em casa é uma casa de empresários. Me lembro quando eu fui falar com meu pai, pai, o senhor me ajuda a pagar a faculdade, que eu não tinha dinheiro, o senhor me ajuda a pagar a faculdade. O senhor pode pagar ela inteira se o senhor quiser. E ele falou, meu filho, eu posso até te ajudar, mas vai fazer o quê? Eu falei, pai, vou fazer administração. Eu iniciei com administração. Ele falou, não, meu filho, faz isso não. Faz isso não. Faz isso não. Faz direito, faz uma coisa assim, né, mais elegante. Eu falei, pai, mas é o que eu gosto. Pai, eu vou fazer psicologia. Aí ele falou, não, que decepção, meu filho, para com esse negócio. Isso é coisa de homem, não, isso é coisa de mulher. Mulher que faz psicologia. Homem psicólogo? Isso não é homem não, meu filho, não faz essa coisa não. Eu falei, pois é, pai, mas eu quero fazer psicologia, eu gosto, eu amo, sou apaixonado por essa área. Não, meu filho, pensa melhor um pouquinho, pensa um pouquinho. Pior que eu ainda fui falar com o meu sogro, que eu ia fazer psicologia, ele falou, sério, Lucas, você é psicologia? Pensa melhor. Eu falei, não é possível, o negócio está ruim pro meu lado mesmo. E na minha sala era 2 homens e 30 mulheres. Mas eu gosto, eu falei, então era uma coisa da minha família, não, você tem que ser isso, empresário, todo mundo nessa área. Fui eu fazer faculdade, com 24 anos de idade. Comecei em administração, pulei para psicologia, que eu gostava. Fiz psicologia, terminei, fiz pós-graduação, estou fazendo mestrado. Amo, mas eu era preso, cativo, cego e mais, oprimido. Sabe por que oprimido? Porque eu acreditava, tinha um espírito derrotado, que eu não daria conta, que eu não era capaz. Ainda mais que eu venho de um histórico onde na minha vida pessoal eu parei de estudar na 6ª série, galera. Parei de estudar na 6ª série. Parei de estudar. Eu tinha 14 anos, não pisei mais o pé na escola. Acabou. Essa semana, voltando para casa sábado, eu sou Uber sábado, né? Sábado eu levo o menino para a igreja, levo o menino para sei para onde, busco um amigo, busco um outro, deixo na igreja, depois acabou a igreja, eu levo para o pós-arena. Do pós-arena, ontem eu cheguei em casa, era 1h30 da manhã. Eu deixei mais 2 em casa, aí cheguei em casa, a gente ainda foi comer, porque estava amarrado num pau danado de fome. Aí a gente comeu, fui dormir, era 1h30 da manhã, 7h30, acordei e não consegui dormir mais, estava agoniado. Tinha culto de manhã, falei, bora. Mas eu estava conversando com o Davi falou, pai, o senhor, você pode estudar na 6ª série, pai? Eu falei, foi, filho. Mas eu fiz supletivo. Como? Fui para a igreja. Se não fosse a igreja na minha vida, para Jesus entrar na minha vida, tirar essa opressão, abrir meus olhos, me fazer enxergar, estava preso, aprisionado. Fui para a igreja, eu falei, aí da igreja eu acreditei, fiz um supletivo, venci, fui para a faculdade. Aí foi o pior sentimento. Fiz 11 vestibular em Brasília. Sabe em quantos eu passei? Adivinha? Nenhum. Aí eu pensei, não, tá certo, meu pai estava certo, minha família estava certa. 11 vestibular, não passei em nenhum. A minha alegria foi que eu fiz junto com um amigo meu, ele também não passou em nenhum. Eu falei, a desgraça aqui é mútua, entendeu? O negócio aqui é do inferno, aqui a sua desgraça é a minha alegria, eu falei para ele. Se você tivesse passado, eu acho que eu estava pior. Mas ainda bem que você não passou também. Aí tinha uma faculdade em Brasília que era o seguinte, você fazia a sua inscrição na faculdade, ou passava na porta, eles já te puxavam para dentro. Fui lá na faculdade, passei. E fui embora. Só que aí eu mudei para São Paulo, aí mudou toda a história, mas foi para frente. Então quer que você entenda, recurso eu não tinha dinheiro para fazer faculdade. Quer dizer, na verdade não tinha dinheiro para muita coisa na minha vida. Muita coisa, eu não tinha condição financeira. Mas o que acontecia? Eu precisava que Jesus suprisse essa necessidade na minha vida. Qual a necessidade que eu mais tinha? A necessidade de quê? De ser o espírito pobre
uma alma pobre. Eu era cativo de pensamentos, de contextos familiares. Eu era cego, mais do que isso. E ainda, como diz a Bíblia aqui, era por liberdade, eu era oprimido, um espírito derrotado. Como eu falei para você, um espírito derrotado. Eu era para baixo. É que vocês me conhecem hoje, transformado, em outro contexto de vida. Mas para mim tudo ia dar errado. Eu tinha uma dificuldade enorme de acreditar. E por fim a Bíblia diz para nós aqui: e apregoar o ano aceitável do Senhor. Igreja, entenda uma coisa no seu coração, em nome de Jesus. Ponha algo no teu coração. Quanto mais se você buscar a Deus para que Ele possa suprir suas necessidades, que Jesus possa suprir elas, é isso aqui o propósito dele. Está aqui. Mas nós buscamos Ele para outros contextos. A gente quer dinheiro. Isso é consequência. Como a Bíblia diz, busca Ele em primeiro lugar, cultue a Ele, busque Ele. Isso aí vai acontecer. Pedro testifica isso lá em Atos 10:38. Põe para mim Atos 10:38. Atos 10:38, Pedro testifica isso. Olha o que Pedro diz aqui em Atos 10:38. Presta atenção, fala assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós já falamos que Jesus vai atender às nossas necessidades de acordo com o propósito e chamado que temos em Deus. Jesus conhece nossas verdadeiras necessidades, pois a Bíblia fala que Ele conhece o nosso coração. Lá em Lucas, quando Ele fala dos pequeninos, em Lucas Ele fala assim: sabendo Jesus o que havia no coração deles, chamou uma criança. Sabendo Jesus o que havia no coração deles. Não lembro o versículo não, gente. Aí acho que é demais de mim. É coisa demais da minha cabeça. Calma, muita calma nessa hora. Eu não sou homem Bíblia não. Eu leio. Aí fica gravado esses momentos. Ele fala assim: sabendo ele o que havia no coração daquelas pessoas, o que passava, melhor dizendo, acho que era isso, o que passava no coração, acredito nisso, passava no coração da deles, chamou uma criança e disse, né, senta no colo e falou assim: ó, se vocês tiverem o coração deles, vocês forem como uma criança. Mas ele falou que se eu souber que passa no coração, sabendo Jesus o que passava no coração deles. Então, agora Lucas o que, gente? Quem está aí? Eu achei que alguém fosse pegar, já me dá um grito aqui, é tal. Mas os pastores, acho que... Lucas 18:16. Certeza que é isso? Lucas 18. Deixa eu ver. Não. 9. Põe no 47. Aqui. Não. Peraí, 47, vai ser o 48. Né? Aqui. Está aqui. Mas Jesus está lá. Mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração. Ele sabe o que passa no seu coração. Ele sabe o que passa no seu coração. No nosso coração. Mas Ele só pode atender aquilo que está debaixo do chamado dEle, não aquilo que passa no seu coração. Então, portanto, nós compreendemos, obrigado aí galera, Jesus conhece nossas necessidades mais que nós mesmos, e conhece também nossas intenções erradas, que são muitas, né, em verdade, e necessidades que Jesus primordialmente precisa suprir em nossas vidas. Vou te dar aqui, rapidamente, 5 necessidades básicas que Jesus precisa suprir em nossas vidas. Anota aí. Número 1, prático e rápido, anota aí. Todo ser humano, todos nós precisamos de um Senhor. Precisamos de um senhorio. A vida sem Senhor, a vida sem um senhorio, você fica perdido e à mercê de muitos senhores. O que é um Senhor? Quem é o Senhor da tua vida? Você já viu que na Bíblia diz assim:
que nós aceitamos Jesus como único Senhor e Salvador das nossas, porque Ele é Senhor. Quando Ele é Senhor das nossas vidas, é Ele quem nos guarda. O nosso Senhor nos protege, o nosso Senhor nos guarda. Todo demônio, toda obra do inferno, toda obra satânica, toda desgraça, todo mal que o diabo tenta contra você, o teu Senhor te protege. Esse mal não tem poder contra você, porque você tem um Senhor. E o livre-arbítrio, o conceito de livre-arbítrio, é para você escolher entre o bem e o mal, para você tomar uma decisão. Não é para você fazer assim, não, eu tenho livre-arbítrio. Para tudo você fala, eu tenho livre-arbítrio. Ô abençoado, o seu livre-arbítrio é para você decidir quem é o seu Senhor. O seu livre-arbítrio não é para você ficar arrotando o que você pode, o que você não pode fazer, o que você escuta, o que você quer, o que você não quer. Porque quando você não tem Senhor, você já tem outro Senhor. Já está definido. Você está sozinho. Se Jesus é teu Senhor, a Bíblia é quem rege a tua vida. Então não é esse negócio, eu tenho meu livre-arbítrio. O livre-arbítrio passa na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz é o que você tem que fazer. Então não vem com papo que, eu faço o que eu quiser, o teu livre-arbítrio, a vida é minha, a vida é sua. Mas se você tem Senhor, você tem o que fazer, você tem obrigações, você tem responsabilidades. Segundo ponto, todos nós temos necessidade de proteção, faz parte, e Marcos 4,36 fala sobre isso. A necessidade, nós temos necessidade de proteção nas nossas vidas, sermos protegidos. Marcos 4,36, eu vou ler para você, põe para mim, isso dá para ler rapidinho, 36 ao 41, é rápido. Marcos 4,36, Marcos 4,36 ao 41, olha só o que ele diz aqui, olha lá. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, respondendo, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Por fim ele diz: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Como é bom saber que quando a tempestade, o pau está cantando, está tudo um desastre, parece que você assim vai lá, meu rapaz, joguei pedra na cruz. Você tem uma segurança e fala assim: mas eu tenho um Senhor, e Ele me protege, Ele governa. Pode estar a maior tempestade, o barco pode estar querendo virar, mas não vai virar, porque Jesus está nele. Essa é a proteção que nós temos. Isso é proteção. E nós precisamos de proteção, nos traz paz, segurança. Mateus 14, 25, 27. Mateus 14, 25, ele fala. Mateus 14, 25. Olha lá. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, não temas. Que segurança, porque às vezes a gente se sente assim, parece que a gente está sozinho, Jesus está longe, a gente está meio assim, meio fora da parada, no barquinho, né, longe. Mas a proteção é uma coisa, segurança é outra coisa. A segurança que eu tenho é que, independente do estado que eu me encontro, ou do que aconteceu na minha vida, do que eu fiz de errado, Jesus está comigo. Ele não me abandona, ou melhor, Ele não te abandona. Quem abandona Ele é você. Ele nunca te abandonou, nem pelo seu pecado Ele te abandona. Sabe por que Ele não te abandona? Porque o seu pecado Ele já venceu na cruz. Para Ele o seu pecado não é nada. Ele não olha para você como um pecador. Quando Ele olha para você, Ele te vê lá na frente,
passado pelo processo, que é o quê? Ele já te ungiu, Ele já te libertou, Ele já te tirou as escamas dos seus olhos, já libertou você, já tirou sua opressão, você já é uma nova criatura. Ele te vê sempre assim. Quem ainda está no passado é você, Ele já te vê no futuro. Quarto ponto, necessidade de libertação. Marcos 5, versículo 4. Olha aqui, foram 3 necessidades supridas. Porque 4 o 4 até o 9. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, chamado por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Correu o quê? O cultuou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Aí os demônios entraram. Aí ele fala: porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E, para fechar, perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu: Legião, e é o meu nome, porque somos muitos. Presta atenção, aqui houve uma libertação, paz que o homem não tinha. Ele não tinha paz, ele não tinha juízo na mente,